Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Caniello. Eu sou do Espaço Ser em Movimento, daqui de Belo Horizonte, e a gente tem esse projeto de fazer o grupo de leitura terapêutica. Esse é o meu gato. Grupo de leitura terapêutica Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está lendo esse livro. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, o Cio, a recuperação da sexualidade sagrada. Se você está vendo esse vídeo e não viu os outros, você pode acompanhar todos os outros capítulos anteriores do livro lá no canal Ser em Movimento BH, para você acompanhar a gente e também fazer esse percurso. Se você estiver interessado, a gente tem um grupo no WhatsApp que se durante o mês vai conversando. Se você tiver interesse, você pode comentar aí no vídeo de hoje que a gente entra em contato para você entrar no nosso grupo e acompanhar os próximos capítulos. Sejam todas bem-vindas. Espero que esse capítulo possa ajudar a gente a entender mais da nossa natureza selvagem, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou até um pouco assim apreensiva de falar sobre esse capítulo, porque eu entendi que é um capítulo que a gente tem que falar pouco, a gente tem que sentir muito. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre os conceitos, as coisas que a Clarissa trouxe, né, nesse capítulo, mas eu já começo fazendo um convite para vocês. E um convite, assim, que precisa ser muito do coração, porque senão a gente não consegue entrar em contato com aquilo que a Clarissa está chamando de sexualidade sagrada. Então, a primeira coisa que eu quero, né, pedir para vocês, convidar vocês a fazer, é de tentar, durante todo esse encontro, deixar um pouco de lado todo o nosso senso de moralidade, todo o nosso senso de o que é certo, o que é errado, o que é bonitinho, todo o nosso senso de boa educação que a gente aprendeu, todas as censuras que a gente coloca na gente mesmo, principalmente com relação à sexualidade, principalmente com relação à sensualidade, à obscenidade, porque a gente vai falar sobre essas coisas hoje. E se a gente está presa nesse senso de moralidade, a gente não consegue captar a essência do que ela está trazendo para nós. Então, o meu primeiro convite é esse, olha, aqui a gente vai falar de coisas que podem parecer impróprias, que podem parecer de mau gosto, né? Só que a gente vai aprofundar isso e adentrar nesses aspectos que fazem parte da nossa natureza. Feito esse convite, todo mundo está de boa com isso? Feito esse convite, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo, né? Esse capítulo, ele é um capítulo que, para mim, eu não sei como é que foi para vocês, mas ele foi completamente diferente de todos os outros capítulos do livro. Primeiro, porque eu entendi que ele não está chamando a gente a uma reflexão muito aprofundada, no sentido de ir lá nas profundezas e fazer um trabalho, né? Tiveram capítulos que nós vimos em que ela dava passos de coisas para a gente fazer, né? Ela falava de fases, ou falava de passos, dava receitinhas de bolo. E esse capítulo, ele é um capítulo que ela não coloca nada, praticamente. Ela conta histórias e fala para a gente rir, praticamente. É isso, né? E ela fala de uma natureza muito misteriosa, de recônditos da nossa psique, da nossa estrutura psíquica,
que são muito misteriosos, inclusive desconhecidos, né, até para nós, né, que a gente não consegue nomear muito bem. Então ela começa o capítulo, e aí, gente, ó, eu vou tomar liberdade, ela contou 3 histórias, mas eu não vou contar as 3, e eu não vou começar o nosso encontro contando as histórias, que nem eu faço com os outros capítulos. Como ela fez um capítulo muito diferente, eu vou fazer um capítulo, eu vou fazer uma conversa um pouco diferente também hoje, né? Ela começa falando sobre as deusas sujas. E ela fala sobre essa questão do nome sujas, como que isso acabou sendo deturpado. Mas quando ela traz sobre as deusas sujas, ela está falando sobre uma natureza sensorial nossa, da mulher, que ela é muito do vivencial, ela é muito da experiência. Então, ela fala de ciclos naturais e nutritivos da mulher. Eu achei interessante porque ela volta a mostrar para a gente que a natureza da mulher é uma natureza cíclica. Ela tem ciclos. E esses ciclos, eles vão se renovando e vão se aprofundando ou vão se desenvolvendo. Então, tem o momento do frio, tem o momento do quente, tem o momento de silêncio e tem o momento de conversa, de movimento, né? Falo movimento, passo gato. Eu vou falar para vocês, porque eu passei o feriado fora e eu acho que o meu gato, ele tá com muita saudade, porque ele tá realmente muito apegado. Então, ele não consegue ficar sozinho, nem com a minha filha. Ele quer ficar aqui, andando de um lado para o outro. Então, a gente vai conviver com esse ser humano, ser humaninho, como diz o ser humaninho. Então, ela começa a falar dos ciclos, e esses ciclos, ela chama de ciclos naturais. Quando a gente fala de ciclo natural, a gente está falando de algo que a gente não inventa. Pois é. A gente não inventa esses ciclos naturais. Esses ciclos naturais fazem parte de quem a gente é. Então, o convite nesse capítulo, logo de início, é da gente ter a sensibilidade de reconhecer esses ciclos nutritivos em nós. Então, ela fala que essa natureza sensorial, ela é muito sensível aos estímulos que envolvam os nossos sentidos mesmo, o olfato, o paladar, visão, o tato, a audição. Então, ela fala da música, do movimento, da alimentação, da bebida, da, da, da beleza, da escuridão, da luz, da paz, do silêncio, tudo. É disso que a gente está falando. Então, ela começa o capítulo falando disso. Que a sexualidade sagrada ela tem a ver com essa natureza sensorial. E aí ela traz a palavra que está no título, o cio. O que é o cio? Eu não sei vocês, mas eu, na minha cultura mineira, cio para mim é tipo aquela coisa assim, nossa, fulaninha tá no cio, ou seja, tá doida para dar, né? Assim, a cachorra tá no cio, aí tem os outros cachorros tudo correndo atrás da cachorra que tá no cio. Tem esse significado pejorativo, pelo menos na cultura que eu fui criada, né? Só que a Clarice, ela traz para a gente um conceito de cio que ele é muito mais profundo do que só esse vontade de transar. Ela fala que é uma espécie de fogo interior, cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. Então é uma chama interior que tem a ver com essa natureza sensorial. É o que coloca a coisa em ebulição e depois dá uma esfriada. É como se fosse os ciclos nossos do corpo mesmo. O pulmão se enche e depois se esvazia.
o coração ele bombeia, ele contrai, né, a diástole e a... Então, a gente também tem esse fogo por dentro, que tem momentos onde a gente está com ele mais aceso e com ele mais brando. Aí, na página 379, ela fala assim: o cio da mulher, estou no segundo parágrafo, o cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial, que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Ou seja, ele é um estado de consciência sensorial, é uma consciência profunda dos sentidos. É o estar conectado com o que eu estou sentindo, com o que o meu corpo capta. Então, quando bate um vento, não sei se vocês já viveram essa experiência, quando bate um vento gostoso, e o vento bate na minha pele, e eu fico assim, ai, que bom. Eu tenho a consciência da relação que o meu corpo tem com o vento, eu estou consciente do meu cio. Isso é muito importante, né? E aí, ela falando sobre cio, ela fala que é uma coisa, o cio, essa energia, durante muito tempo, e por causa da nossa cultura também, isso foi usado e abusado para conseguir coisas, né? Então, não sei se a Rosana está aí. A Rosana me mandou um vídeo, depois eu vou colocar lá no grupo, que fala do riso, e ela estava falando de uma coisa assim, que a mulher, ela usa a sensualidade, acaba sendo uma coisa que é vista de forma pejorativa, porque é assim, eu uso para conseguir alguma coisa, né? Eu coloco a mulher de biquíni lá, sensualizando para vender a cerveja, né? Não é isso? Essas coisas. O corpão. Então, eu acabo ou excitando essa natureza sensorial feminina fora do ritmo natural dela, ou acabo apagando. Por quê? Porque essa natureza sensorial, ela tem um lado que é um lado que a nossa cultura vê como muito negativo, como muito pejorativo. E aí tem uma tentativa de extinguir ele, de acabar com ele, que é uma tentativa em que sentido? Você está se exibindo demais, você está rindo demais, você está sendo demais, demais, tudo demais. Então a gente tem que sempre se conter, tem que sempre extinguir. A natureza feminina, a natureza selvagem, ela é muito sábia no sentido de ter o próprio ritmo. E quando a gente tem consciência do nosso próprio ritmo, a gente sabe quando que a gente precisa se conter. A gente sabe os momentos em que o nosso organismo como um todo está pedindo contenção, no sentido de vou ficar mais quietinho aqui. E ele sabe também os momentos que ele está pedindo expansão. Se eu só contenho, ou se eu só atiço, eu estou abusando da minha natureza sensorial feminina. E eu estou acabando não respeitando o meu ciclo natural de existência dessa natureza, né? Só que o que a Clarissa fala? A gente sabe muito bem que essa natureza ela é super abusada, tanto para atiçar quanto para extinguir na nossa cultura, mas o objetivo dela, nesse capítulo, não é falar sobre os abusos. E, às vezes, em alguns capítulos, ela traz justamente isso, né? Os abusos, os malefícios, os prejuízos, os cuidados que a gente precisa ter. Mas nesse capítulo ela fala assim, não, eu não quero falar sobre isso, né? Eu quero falar sobre uma coisa, a beleza e a maravilha que é
Como é que fala? Ela fala assim, ainda na página 379. Vamos focalizar um aspecto que é ardente, decididamente selvagem e que transmite um calor que nos mantém aquecidas com boas sensações. Então ela falou assim, não vamos ficar falando do que falta, do que estão fazendo com a gente, não. Vamos falar do que é mesmo, né? Então ela traz isso para a gente. E aí, na hora que ela fala isso, ela traz o conceito de obsceno sagrado, que ela fala que é um aspecto da sexualidade feminina. Então, vamos lá. No grupo, a Rafaela falou assim, Camila, não entendi muito bem o conceito de sexualidade sagrada. Conceito de sexualidade sagrada. Muito bem, Rafaela. Já de início eu falo para você, muito provavelmente a gente não vai sair daqui entendendo a sexualidade sagrada. Por quê? Porque a sexualidade sagrada não é algo para se entender. A gente vai falar sobre ela, vamos tentar dar umas pinceladas sobre o que acontece, mas a sexualidade sagrada é algo que a gente vai identificar na gente. E talvez a gente não vai conseguir nomear ela. A gente não vai conseguir falar assim, isso aqui é a minha sexualidade sagrada. É mais um sentir, é mais um viver. E eu acho que é isso que a Clarissa está pedindo nesse capítulo. Em alguns momentos, eu me lembro de um momento, eu não sei se ela fala isso em mais do que um, mas a sensação que eu tive é como se ela falasse isso mesmo no capítulo. Olha, esse capítulo não é para eu falar muito, não. As mulheres sabem do que eu estou falando, eu vou só lembrar elas do que eu estou falando, para que elas captem e peguem isso aí com o seu coração, com o seu corpo, na verdade, né? Não é nem coração, com o corpo. E nos meus estudos, né, assim, quando eu vou preparar os encontros, eu costumo buscar outras pessoas que também já leram o livro, falaram sobre o livro, e teve uma que falou assim, esse capítulo, ele fala da cura da alma pelo corpo. A Clarissa, nos outros capítulos, ela traz muito a cura do corpo pela alma, quando a gente consegue entender e saber os prejuízos e as coisas, mas esse capítulo, ele inverte, é a cura da alma pelo corpo. Então, não tem como muito a gente fazer muitas meditações, a gente tem que se conectar com o corpo e entender que o corpo, ele tem esse mecanismo de cura de coisas da alma. E aí que entra esse aspecto da sexualidade sagrada, né, feminina, que ela chama de obsceno sagrado. E é muito legal, porque ela fala que esse obsceno, ele tem o significado de uma sabedoria sexual, de uma forma bem humorada. É uma sexualidade irreverente. Muito bem, pois muito bem. Aí a gente entra no campo que é difícil para a gente entender. Como que a sexualidade é irreverente? Eu li esse capítulo, eu não sei qual que é a manifestação religiosa de vocês. Me lembro tântrico, sagrado feminino. Isso, exatamente, Lúcia. Uma mulher que ri entendeu a sua sexualidade sagrada. Isso, no fundo é isso. Perdi o que eu estava falando. Eu não sei qual que é a manifestação religiosa de vocês, mas eu comungo um pouco da Umbanda. E na Umbanda tem uma figura que é a pombagira. A pombagira, ela é vamos tentar dizer de um jeito para vocês entenderem, uma energia feminina que se expressa através da gargalhada e da sexualidade reverente. Ela é uma mulher escrachada, ela fala tudo
que tem que ser dito, e ri, ela gargalha muito, gargalha muito, gargalha muito. E durante toda a leitura desse capítulo, eu falei assim, gente, ela está falando da energia de Pombagira aqui o tempo todo, que é essa energia sexual feminina sagrada. É claro que eu estou olhando a partir da minha lente, mas isso que a Lúcia trouxe, por exemplo, do tântrico, é outra lente para a mesma coisa, né? Aquela meditação que eu mandei para vocês é de uma deusa oriental, lá do Oriente, que é uma outra lente para a mesma coisa. No fundo, a gente está falando de uma energia do feminino que trabalha a cura através da irreverência e do riso, da gargalhada, né? Ela diz, a Clarissa, que essa sexualidade, ela acessa partes do nosso inconsciente que elas são muito misteriosas. E elas são caracterizadas por uma obscenidade inocente. Agora eu vou contar para vocês um dos 3 contos que ela conta, uma das 3 histórias que ela conta aqui no capítulo. E vou contar para vocês entenderem o que é essa obscenidade inocente. Ela conta que uma vez um general foi visitar as tropas deles em Ruanda. Ruanda é o país lá. E aí, o governador de Ruanda, ele queria que as mulheres nativas se colocassem ao longo da estrada para ovacionar, para recepcionar esse general que vinha. Só que as mulheres de Ruanda, a única coisa que elas vestiam era um colar. Elas ficavam completamente nuas e tinham um colar. E o governador achou que isso não seria muito conveniente, colocar um monte de mulher nua para recepcionar o general. E aí, ele chamou o chefe da tribo e falou assim, olha, tem isso aqui, o que a gente vai fazer? Aí o chefe falou assim, não se preocupe. Se você traz blusa e saia, a gente coloca nas mulheres e aí elas vão ficar vestidas. E aí, com alguns missionários, eles conseguiram as blusas e as saias. Só que no dia do desfile, elas estavam usando as saias, mas elas não gostaram das blusas. Elas não se sentiram confortáveis com as blusas. Elas não queriam colocar blusa de jeito nenhum. E aí, deixa eu só achar aqui, peraí. E aí, as mulheres estavam lá com as saias enfileiradas, mas com o peito de fora, sem nenhuma roupa, só com a saia, só com a saia. E o governador ficou louco, falou assim: não, não vai dar certo, pelo amor de Deus. Como assim? E aí, o chefe da tribo se assegurou que tinha conversado com a mulher dele e que a mulher garantiu que eles fizeram um plano, as mulheres fizeram um plano para cobrir os seios na hora que o general estivesse passando. Aí o governador falou assim, você tem certeza? Aí o chefe falou assim, tenho toda certeza. Como não tinha muito tempo, o governador estava chegando, ele colocou o general no jipe e começou o desfile. À medida em que o jipe ia passando, as mulheres iam levantando as saias para cobrir o seio. Então, imagina o desfile de mulher, levantando a saia para cobrir os seios. Então, a obscenidade irreverente é tipo isso, assim. É isso. Né? Assim, as mulheres tamparam os seios, mas deixaram a parte de baixo toda a mostra. E deve ter sido cômico, assim. E a Clarissa fala que quando ela ouviu essa história, ela era muito pequena, mas que ela guardou isso durante a vida inteira. E em vários momentos em que ela... Exatamente.
Eu vi agora só, Laura, mas é isso mesmo. E ela fala que em vários momentos ela se lembrava dessa história e ria sozinha e ficava imaginando as mulheres por trás das saias rindo da situação, tipo, rindo do general, tipo, quando a gente está cobrindo seios que nem se pediu, e tirando um sarro dele, né, assim. Então, a sexualidade sagrada, ela tem a ver com essa irreverência, essa obscenidade irreverente, inocente, que brinca com o que é sexual, mas sem ser vulgar. Aquelas mulheres lá em Ruanda, elas não estavam menor a fim de seduzir o governador, elas estavam querendo escrachar tudo, né? No mínimo, ou por ignorância, sei lá, né? O que seja. Mas a última coisa que elas queriam ali era seduzir o general. Então, não tem essa coisa, né, da vulgaridade do vou te. Não tem isso. A sexualidade sagrada é algo mais profundo. Que pode ser usada num jogo de sedução? Sim, porque a mulher também tem esse poder. E ela pode fazer isso com irreverência também, né? Mas a energia é a mesma, a gente pode usar ela de todas as formas, né? E aí ela fala um pouquinho sobre as definições do que é sujo, do que é obsceno, e ela traz para a gente a etimologia da palavra obsceno, que é obscene, do hebraico, que significa um mago ou uma feiticeira. Aí que a gente entra num lugar muito legal, porque ela está falando isso antes de contar qualquer tipo de história. E ela está falando que essa energia obscena, ela é como se fosse uma espécie de criatura fantástica que vem visitar a gente e que se torne nossa amiga. É como se fosse assim. Ela fala isso várias vezes durante o capítulo. É como se tivesse alguém muito irreverente e que fizesse a gente rir, que tivesse só esperando pela gente para ser nossos amigos, para ser nosso amigo. Então, essa sexualidade sagrada, ela tem a ver com a reconexão desse lugar de descobrir as coisas através do prazer e do riso. Quando ela fala disso, ela começa a falar dessa questão do riso. A gente usa a nossa sexualidade para transmitir uma ideia. Esse obsceno, esse mago, essa feiticeira que a gente encontra, ela traz como objetivo na relação com a gente amenizar a tristeza. Quando a gente está num momento de muita tristeza, quando a gente não consegue ver saída, ou quando a gente está com muitos problemas, sabe quando a gente fica fixado? É como se ela viesse para quebrar isso, para falar assim: sai desse transe horrível, volta a sentir a vida correndo dentro de você, a energia da vida correndo dentro de você, de forma muito positiva. Então, essa sexualidade sagrada, ela tem a ver com isso. E ela é provocada através dessa irreverência, desse bom humor que traz elementos sexuais, né? Ela tem o objetivo de corrigir alguma coisa que está desencaminhado. É como se trouxesse a gente de novo para o nosso caminho. Então, como que a gente pode, quando a gente está num momento muito, que nem a Rosa falou, né? Está num momento muito difícil, passando por muitos momentos, muito sofrimento, e eu comecei a ir buscar o riso, é como se fosse assim, eu constantemente eu estou me resgatando, eu não vou me afundar nesse lugar ruim, né?
No riso, ela fala uma frase linda, que ela fala assim, no riso, a mulher pode começar a respirar de verdade. Quando eu li essa frase, eu fiquei tentando imaginar isso. Porque ela está falando do riso, mas ela está falando de uma gargalhada. Ela, sabe quando a gente ri com o corpo inteiro? Que o corpo inteiro se sacode e a gente solta uma gargalhada que faz a gente perder o fôlego e parece que a gente é, se oxigena de um jeito diferente. Ela fala que aí a gente começa a respirar de verdade, né? E ela falou uma coisa muito legal. Nesse momento em que a gente está gargalhando, é como se o corpo entendesse que a gente tem permissão de liberar algumas coisas. Lágrimas que foram contidas. Vocês já riram? Vocês já choraram de tanto rir? Olha que legal isso. A gente não faz ideia, mas quando a gente chora de tanto rir, a gente está colocando para fora dor que a gente conteve. A gente ressignifica memórias, lembranças esquecidas. A gente consegue soltar amarras que prendiam a nossa personalidade. Não é gostoso ver uma mulher gargalhando de verdade? A gente não sente prazer. Eu grifei essa frase, no riso a mulher pode começar. Pois é. E isso acontece, gente, de uma forma que não precisa de esforço. Eu não preciso de virar e falar assim, vou dar uma gargalhadinha aqui para soltar uma lágrima. Na hora que a gente começa a rir, a coisa flui naturalmente, a lágrima sai, e sai de um jeito gostoso, sem o sofrimento de dor, ai meu Deus, tararã, né? E o vídeo que a Rosana me mandou é de uma palhaça, que está contando isso. Ela fala assim, na nossa sociedade, sempre para a mulher foi censurado o riso. Você está rindo alto demais. Do que você está rindo? Você está rindo demais. Mala véia, né? Por boca aberta. E isso é um remédio muito curativo para a mulher. Meu filho às vezes fala, eu só rio com minha mãe. Agora vejo que ele também dá risada das coisas. Tá vendo? É muito bom, né? Então, ela está trazendo. O Rafael, eu não sei se você está conseguindo entender, porque não tem como a gente controlar. O que a gente pode fazer é estar disposta a entrar em contato com essa obscenidade sagrada, no sentido de ver mesmo esses trem besterol de vez em quando, dar umas risadas meio besta, se fazer de boba e gargalhar, 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 né? Ela fala, deixa eu ver, página 381. A obscenidade, ela ajuda a gente a soltar o que estava muito preso, a fazer dissipar a melancolia, a trazer à tona uma espécie de humor que pertence ao corpo e desobstruir as passagens. Isso é muito importante, gente. Trazer uma espécie de humor que pertence ao corpo significa que não passa pelo crivo da moralidade, pelo crivo do certo e errado, eu estou fazendo certinho. Eu posso rir disso, eu não posso. É o corpo respondendo com o riso, o contato que ele está tendo com o obsceno. O obsceno é essa criatura fantástica, meio ridícula, meio, né, essa coisa tosca mesmo, uma coisa tosca. Na hora que eu li o poema que eu mandei para vocês, minha risada escandalosa me liberta, mas já fui muito criticada. Hoje me orgulho do meu riso escandaloso. Eu também, eu até já contei aqui no grupo, Cristiane, que eu já fui muito censurada pela minha risada e eu resgatei ela depois de velha. Muito bom isso, que bom.
né, que a gente consegue resgatar. Quando eu fui ler o poema, eu pensei muitas vezes em mandar para vocês. Falei assim, gente, vai ter gente que vai escandalizar com esse poema, que a mulher joga um seio para um ombro, joga um seio para o outro, dá nó no seio. Eu fiquei, gente, é isso. É isso. Eu também, Vilma, adoro essa música, me identifico com ela demais. Eu olhei para isso e falei assim, essas coisas, não é? Uma delícia essa música. São essas coisas toscas, é uma coisa tosca, gente. Tipo, fazer hélice de peito, né? É uma coisa tosca, né? Assim, acaba gerando na gente um humor. Ai, cadê vocês? Meu Deus. Você tá aparecendo pra gente. Não, é porque meu gato pisou. Eu vou tirar ele daqui, porque tá sem condição. Ele pisou aqui e bloqueou a minha tela, eu não estava vendo vocês. Então, ela fala disso, ela fala dessa sensação. Então, aí na página 18, 381, no final do terceiro parágrafo, ela fala assim: as deusas sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurológico e endócrino se espalhe por todo o corpo. Essa energia que a gargalhada provoca, ela é um medicamento neurológico e endócrino que se espalha por todo o corpo. É uma injeção gostosinha que a gente precisa, né? E ela fala que essas deusas, que eu entendo que seja uma energia, elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume, à substância criadora no qual se origina toda a arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual quanto sagrado. Quando eu li esse capítulo, para preparar para vocês, eu fiquei pensando muito nisso. Existe uma relação nossa com o nosso corpo que é válido a gente resgatar, que é essa relação do prazer leve, do prazer sem performance, sabe? É, é esse gostoso que o corpo sente ao existir, ao estar no mundo. Comer, vocês já comeram uma fruta se lambuzando, assim, ou então pegar um pedaço de carne com osso e fazer, né, essa coisa do se lambuzar mesmo, do sentir com o corpo, o movimento, dançar de um jeito que não seja performático, dançar de um jeito estranho, do jeito que o meu corpo pede para dançar. É como viver essas experiências buscando a consciência do prazer, buscando o prazer pelo prazer, né? Que é muito tolhido para a mulher. Ele é totalmente bloqueado na mulher, de várias formas, né? E quando ela traz essa coisa da gargalhada, é algo muito, muito, muito simples. Muito simples, né? Eu escrevi aqui, aí a minha filha veio e colocou uma carinha com um sorrisinho. Eu escrevi assim: a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Então, a gente tem à nossa disposição um remédio poderosíssimo para desobstruir aquilo que está obstruído, para fazer circular a energia de prazer na nossa vida. Eu achei tão legal a Lúcia trazer o Tantra, porque a gente não tem muito, eu não sei como é que vocês, o que vocês sabem do Tantra, né? Às vezes a gente fala massagem tântrica, né? A gente pensa que é uma coisa muito, na nossa cultura ocidental aqui do Brasil, não sei se é em outros lugares, é muito pejorativo essa coisa do tântrico, né? Assim, mas o Tantra, ele é uma filosofia de vida que fala que a gente veio nesse mundo para sentir prazer, prazer em todos os aspectos.
ele fala assim, o nosso corpo é um corpo para o prazer. A gente foi desenvolvido como ser para sentir prazer, para sentir gostosinho, né? E a gargalhada é como se ela fizesse essa reconexão do nosso corpo com o prazer, de forma muito simples e de forma muito fácil, né? Então, uma outra frase também que eu gostei, ela falou assim, um pouco de obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, depressão é uma doença séria, né? Assim, é um estado de ânimo dentro, né, da gente muito, muito pesado. E é uma psicóloga PhD que está falando isso, né? Falando assim, um pouco de obscenidade pode desfazer uma depressão. Muitas vezes, se você né, tem depressão, não sei, parte do tratamento pode ser buscar dar risada com essas coisas obscenas mesmo, né? Lá na página, então, estou pulando aí, lá na página 387, ela fala assim, o sagrado e o sensual, sexual, vivem muito próximos um do outro na psique, pois eles despertam nossa atenção por meio de uma sensação de assombro, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física do corpo, algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assovio, uma verdadeira explosão de vida. Então, olha, não é por racionalização, não é por uma elaboração e um entendimento. É a vivência de uma experiência física do corpo. Precisa ser físico no corpo, né? E aí ela continua lá. No sagrado, é libertador. Da última vez que fiz massagem tântrica, minha terapeuta desbloqueou tantas coisas, inclusive notou que fui vítima de estupro, olha só, na infância, pelo meu estado físico de tensão. O orgasmo é a forma pura de rir e de ver Deus. Quem pode fazer, gente, uma terapia tântrica, porque uma terapia tântrica de qualidade, porque tem várias, né? Ela custa bem, né? Assim, os profissionais sérios, eles cobram. Quem pode fazer uma terapia tântrica vale a pena, porque realmente é aquilo que a gente falou no início do encontro, é a cura da alma pelo corpo, né? E de uma forma do prazer, da forma do prazer, né? Eu acho lindo, eu quero conhecer mais o Tantra na sua totalidade para, quem sabe, hein, ouvir uma terapeuta tântrica. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera. No curto período de riso silencioso, a gargalhada de velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem e animalesca, ou o trinado que é como uma volata. O riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo, como a excitação genital. Isso aqui é importante. É uma sexualidade sem um direcionamento, é o puro prazer pelo prazer. É o gostosinho do prazer sem ter um foco da excitação genital. É o meu corpo falando, né? É uma sexualidade da alegria, só pelo momento. Um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver da sua própria energia. Olha que legal isso. Ele é sagrado por ser tão medicinal. Então, essa sexualidade, ela é sagrada porque ela nos cura, né? É sensual por despertar o corpo e as emoções. Ou seja,
traz vivacidade para o meu corpo. Olha que delícia. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self, bem como com muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. É a que coloca a gente em mais contato com aquilo que a gente é. Olha que legal, né? E ela fala de uma coisa, eu pulei aí, mas ela fala de uma coisa que é muito legal. Ela fala do... quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui. Na página 384. Que ela contou a história da Perséfone e que chegou a Balbo, né? E fez a Perséfone rir. E aí ela fala assim, lá no comecinho da página, na página 384, ela sem dúvida tem como origem as deusas do ventre do período neolítico, que são misteriosas figuras sem cabeças e às vezes sem pés e sem braços, que foi aquilo que foi a Vilma que mandou lá no grupo, aquelas fotos. Pois é. É insignificante chamá-las de figuras de fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Olha que legal que ela fala aqui agora. Vocês sabem, aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem, a não ser que fosse sob circunstâncias raras. Esse tipo de conversa. Quando ela traz isso, quando ela traz o conto da Perséfone e da Balbo, ela está falando também de uma outra possibilidade que nós mulheres temos na nossa vida, que é essas conversas entre mulheres, onde a gente não tem censura e a gente fala um monte de besteira. Quando a gente toma um vinhozinho, né, assim, a gente chama as migas para tomar um vinhozinho e sai muita besteira e a gente fala mesmo. É isso. Esses são momentos medicinais para a mulher. Gente, olha, vou repetir a frase, porque isso é muito importante. São momentos medicinais. A gente precisa de ter. Se você não tem, procure mulheres com quem você possa conversar sobre essas coisas, de ter a intimidade, de falar sobre essas coisas, de rir, né? Hoje eu estava com a minha filha, e aí eu fiz cirurgia bariátrica, só que eu não fiz as cirurgias plásticas de reparação. Então, eu tenho muita flacidez na parte do abdômen e na coxa, na parte interna da coxa. E hoje eu tinha terminado de tomar banho e coloquei uma música, eu comecei a mexer e falei assim, olha aqui a gelatina, minha filha riu. É tipo esse tipo de coisa, que a gente não tem coragem de fazer diante de um homem, de jeito nenhum. Mas quando a gente está diante de outras mulheres, na intimidade, com amigas muito íntimas, né? A gente tem coragem de fazer isso, essa coisa ridícula. E as duas ri, e todo mundo ri, e aí a outra também fazer e mostrar. Esses momentos e essas experiências com mulheres são muito curativos e precisam ser frequentes para a gente cada vez mais ter essa medicina do riso junto com a gente, né? Desde o primeiro encontro que a gente faz, do primeiro capítulo, que eu vivo repetindo isso, a Clarissa também, eu vivo repetindo porque ela vive repetindo. A potência e o poder que é reunir mulheres juntas para falar da vida, para falar de palhaçada, para mexer as pelanques e falar assim, ó, gelatina, para esse tipo de coisa. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente está entrando em contato com essa sexualidade sagrada. E quando a gente faz em conjunto, a gente é reforçada por outras mulheres, né? Por que que grupo de mulher é tão potente? Sempre foi. Porque na hora que eu estou conversando com outra mulher e ela fala uma coisa e eu falo assim, nossa, não sou só eu que vivo isso.
Isso é de uma potência, porque tira da gente um peso tão gigante de culpa. Quando a gente se reúne para falar bobagem, a gente também tem uma identificação com as mulheres. Que é essa coisa do tipo, a gente é boba mesmo, vamos rir das nossas desgraças, né? Vamos rir desse... Nossa, gente, eu não sei se vocês já ouviram, gente, eu nunca ri tanto na minha vida. Um desses TikTok, eu não sei onde é que foi, um videozinho de uma mulher, já tem uns anos isso, já é antigo, uma mulher que está contando para uma amiga, mandando mensagem no WhatsApp, contando para a amiga, que ela foi sair com um cara e o cara não tinha pênis. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Ela contava, ela falava assim, não lembro como é, Márcia, não sei qual era o nome da mulher, Márcia de Deus, um homem bonito, não sei o quê. Na hora que a gente chegou lá, eu não consegui achar o pênis. As coisas assim, é esse tipo de coisa, né? E é esse tipo de coisa que faz com que a gente se cure, né? Se eu tenho uma amiga para quem eu posso mandar uma mensagem falando assim, Márcia do céu, contando das minhas peripécias amorosas, né? Dos pum vaginal na hora de transar, essas coisas. Por quê? Isso ajuda a gente a humanizar a gente num lugar muito bem-humorado, num lugar que é livre de culpa, num lugar que é livre de peso. Oi, Vilma, pode falar. Tá travado o meu, não? Eu me lembrei da situação que às vezes eu vejo alguma coisa engraçada no Instagram e mando para umas 3 amigas minhas. Olha aí a gente. Para dar risada, né? É ótimo, isso ajuda demais. Então, assim, ter amizades femininas também com relação a conseguir ter a profundidade, né, a intimidade de falar sobre essas coisas, é muito positivo para a mulher. E uma coisa que eu achei muito legal nesse capítulo é, é que a cada vez, vocês vão ver isso, né? A gente está já estamos indo para o final do livro. Sempre eu tenho a sensação de que é como se a Clarissa falasse para a gente assim: a natureza selvagem, ela não exclui absolutamente nada, nada, né? Quando a gente fala assim, olha, tem o Barba Azul, acontece isso, mas ela fala assim aqui, precisa passar pelo Barba Azul, gente. A gente precisa encontrar um Barba Azul na nossa vida. Então, é como se fosse assim, tudo aquilo que a gente censura ou a gente tenta conter, tudo isso faz parte da nossa natureza selvagem. Não é para excluir, não é para o, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A mulher, ela é tudo isso, né? A megera, ela é a megera, né? E a megera carrega uma natureza selvagem ferida, né? Tudo faz parte, tudo está presente. A amargura, ela é uma ferida, né? E quando ela traz que a obscenidade pode desfazer uma depressão, é como se fosse isso. Deixa eu colocar um pouco de vida em algo que está sem vida, né? Deixa eu mostrar, quebrar a seriedade, né? Essa coisa inflexível, essa coisa sisuda. Deixa eu quebrar isso com uma coisa ridícula, tosca, esse humor bufão, né? Essa coisa da comédia bufônica, não sei como é que fala essa palavra, mas é como se fosse assim, deixa eu quebrar isso daqui, deixa eu quebrar essa seriedade com algo que é completamente irreverente, né? Num sentido bem toscão mesmo da palavra, porque desarma a gente, coloca a gente num lugar de não dá para a gente se segurar, não dá para a gente controlar. Entra num lugar do descontrole, onde a gente. E aí é muito legal isso, porque
Quando ela fala que o cio é essa energia, primeiro quando ela fala que é uma natureza, quer ver o que eu falei para vocês? Dos ciclos naturais, quando a gente fala que é um ciclo natural, e que o cio é esse fogo que também tem ciclos, né? É como se fosse isso, dá espaço para não controlar esses ciclos, né? Dá espaço para não conter, perder o controle. Quando a gente gargalha, a gente perde o controle. A gente não dá risada de fazer xixi na calça. A gente perde o controle. E na hora que a gente perde o controle através dessa coisa bem-humorada, a gente está fazendo uma cura dentro da gente. A gente está dizendo, eu não preciso conter minhas lágrimas, eu não preciso bloquear coisas. No descontrole, eu tenho o prazer. Também é assim no orgasmo. Quando a gente está transando, e a gente está transando de forma performática, a gente pode até gozar, mas vai ser legal. Pode ser até gostoso. Mas quando a gente deixa de controlar, quando a gente perde o controle, o negócio é bom toda a vida. E a terapia tântrica, ela faz muito isso. Ela trabalha no nosso corpo o descontrole, porque a gente não tem controle. A mulher começa a tocar nos pontos no nosso corpo que a gente não consegue controlar, não, né? Uma vez eu fiz um período de uma massagem que não é tântrica, ela é ayurvédica. E foi muito doido, porque na hora que ela estava fazendo massagem, ela começou a massagear uma parte do meu corpo e eu comecei a chorar absurdamente. E desse choro vieram vários insights sobre amarras, né, minhas. Eu estou falando de uma massagem ayurvédica, que é séria, nananã. Mas a terapia tântrica, ela trabalha os pontos de prazer. E é como se eu trabalhasse o descontrole, é como se eu reprogramasse o meu corpo, falasse assim, o descontrole, ele pode gerar prazer. Então, o riso, ele é um pouco isso, né? Acho que quem que foi que falou? A Laura. É, exatamente. A Laura e a Lúcia, que falaram isso do riso, né? O riso contém essa... A Rosana que mandou as imagens. É, isso mesmo. A Rosana mandou, depois eu vou mandar também o vídeo que ela mandou da palhaça. Eu não quis mandar antes para não dar spoiler lá no grupo. Senão parte ia junto. Mas o que ela traz, né, nesse capítulo é isso. Então, não há muito, eu estou aqui repetindo, não sei se vocês estão percebendo, assim, não há muito o que dizer, há muito o que fazer, né? Para finalizar, eu vou ler a página 390, que é o penúltimo capítulo que ela escreve. Ela fala assim, nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrado. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado. E aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Olha que legal isso. O que provoca o riso medicinal é também sagrado. Então, essa história das mulheres de Ruanda, ela é sagrada. Essa coisa do levantar a saia para tampar o peito, ela é sagrada, né? E aquilo que provoca, quando o riso ajuda, sem prejudicar, isso aqui que é muito legal, gente. Quando o riso ajuda sem prejudicar. Qual é a página? Página 390. Estou no penúltimo parágrafo. Quando eu não estou fazendo piada pejorativa,
piada racista, piada sexista, piada etarista. Quando o riso, ele ajuda sem prejudicar, sem machucar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, ele reafirma a força e o poder. Esse é o riso que gera a saúde. É esse tipo de riso que a gente está falando. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes por estarem aqui, com maior consciência do amor, elevadas pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e as isola da raiva, ele é sagrado. Olha o amor aparecendo aí, né? O riso trazendo maior consciência do amor. Quando elas se tornam maiores, melhores, mais generosas, mais sensíveis, ele é sagrado. Então, a sexualidade sagrada é essa sexualidade irreverente. Não é? Também achei, Cristiano, maravilhoso. Eu senti nesse capítulo que é como se ela pegasse a nossa lógica do que é sexualidade, obscenidade, e fizesse assim, ó, virasse de um lado e falasse assim, dá uma olhada, quebra o seu paradigma sobre essa história e tenta olhar de uma outra forma, porque a gente pode tornar nossa vida irreverente em alguns momentos para ajudar a gente a se curar. Então, por exemplo, tem a Camila no grupo, não sei se ela está aí, que ela estava falando da questão do trabalho, que era um trabalho muito opressivo e tal. Se tivesse alguém com quem ela pudesse tratar com irreverência certas coisas no trabalho, talvez fosse menos puxado, menos pesado, ela conseguisse aguentar por mais tempo até arrumar um outro emprego, por exemplo, né? Ou então, olhar para algumas tragédias da vida, tirando tanto o peso delas, né? Uma vez eu tive um professor que ele trabalhou com medida protetiva. E eles pegavam casos tão pesados para discutir, e ele trabalhava numa prefeitura aqui na região metropolitana. E, e eles pegavam casos pesados para discutir, e ele falava assim, eu fazia questão de fazer algumas piadas, porque a coisa era tão pesada que se a gente não risse um pouquinho, a gente ia se afundar numa depressão, porque a gente ia se identificar com aquele sofrimento daquelas pessoas. A gente não ia dar conta de ajudar aquelas pessoas a fazer o nosso trabalho, de ajudar aquelas pessoas que estavam em situação ruim. Então ele falava assim, eu faço um montão de piada, ele fazia, né? Eu faço um montão de piada nas discussões de caso. Algumas pessoas podem achar que eu não estou levando a sério a tragédia das pessoas, mas eu estou levando sim. Então, acho que é um pouco isso, né? É buscar irreverência nesses momentos, né? E é algo que está aí a nosso dispor. Então, é como se fosse isso. É começar a mudar. Eu acho que tem muito isso no livro como um todo. Começar a mudar a nossa concepção sobre a realidade mesmo, né? Da vida, nos seus vários aspectos. E ela está falando isso com o nosso próprio corpo. Tornar o nosso corpo um lugar sagrado de reverência e rir, gargalhar, né? Colocar ele para viver na gargalhada, né? Então, eu acho que é isso que o nosso capítulo de hoje tinha para oferecer. Queria saber como é que vocês estão aí. Rafaela, me fala, como é que tá? Você conseguiu entender? Foi legal? Ficou pior? Não sei se a Rafaela está aí, porque ela ficou quietinha o encontro inteiro. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês me contem como é que foi? Alguém quer compartilhar? Quer falar? Sim, não? Oi, Vilma, pode falar.
Eu li, na verdade, rapidamente, entre ontem e hoje, mas eu já tinha lido, eu até tinha comentado esse conto das saias para cima, que foi da época que eu li antigamente, eu me lembrava com bastante clareza desse conto. Sim. Mas eu me surpreendi quando a gente vai compreendendo a questão do riso, porque eu nunca tinha associado o riso à sexualidade. Para mim foi algo assim inusitado. Como assim? Aí, como a colega falou, não entendi, mas você deixou bem claro. E eu já tive um momento que eu até fui. Alguém falou assim para mim: Nossa, quando você ri, você tem algum problema? E eu ficava, meu Deus, eu até fui me policiar, né? Ai, meu Deus, será que tem um problema mesmo? Será que é mental? Aí eu saí com as meninas, fui para uma atividade que teve em Brasília, do comando de greve, né, da instituição que eu trabalho. Eu caí, machuquei meu braço. E em algumas situações, assim, a gente ficou dando risada. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente estava no Congresso, na Câmara dos Deputados. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz isso, que eu tenho crise de riso, igual o Coringa. A menina, não, pelo amor de Deus, aqui não. Aí eu, meu Deus do céu. Mas é bom, depois que eu tenho participado das aulas, eu acho que eu fiquei mais solta, assim, sem me reprimir tanto, porque em várias situações, eu já fui muito, assim, comedida. E, assim, tem a questão de a gente saber, em alguns lugares, a gente precisa se conter mais, até por conta de alguns julgamentos. Então, assim, eu tento me controlar, tipo, em sala de aula, embora eu queira fazer, assim, alguns comentários e tal, eu gosto, porque minha família sempre gostou muito de contar casos. Eu falei, se for doido, é a família toda, né? Então já dá para dar o diagnóstico. Eu acho que você devia contar mais na sua casa, nas suas aulas, viu? Todo mundo Contar lá, uns causos, dar umas gargalhadas lá. eu falo assim, aqui em casa é assim, né, para minhas cunhadas. Quem sair primeiro vai virar o motivo da resenha. Aí todo mundo fica até o final. E aí, assim, eu ficava pensando, será que isso é alguma coisa doentia, tal, sabe? Mas, assim, eu tenho um irmão que ele começou a fazer faculdade, ganhou bolsa e ele desistiu. E ele abriu na pandemia uma pizzaria junto com a esposa. E ele é o mais alegre, o que mais dá risada. E todo mundo compra porque ele entrega. E ele ainda, todo mundo acha ele fofo. Eu fico, meu Deus, é o mais feliz da família. Tá E não vendo? e sabe fazer faculdade, ter aquela coisa. E a gente chegou à conclusão que não precisa ter uma formação, ter muitos estudos, que ele encontrou a felicidade dele lá do jeito dele. Aí minha mãe vinha, meu filho manda áudio no grupo, meu filho, vem aqui, estou precisando dar risada. Aí ele vai para contar os casos dele inventado, e aí dá certo. Mas é isso. É isso mesmo. Muito bom. A Fabiana escreveu aqui. Fabiana escreveu aqui. Achei incrível. A irreverência realmente salva a gente, salva relações, salva nossa alma. Para mim, às vezes, o riso é o caminho para expressar amor por mim mesma. Olha que bonito isso. Quando me vejo sentindo culpa, vergonha e me julgando em excesso, amenizo rapidinho com uma gracinha para mim mesma. Boa ideia, Fá. Muito obrigada pela sua contribuição também. Muito bom. Alguém mais quer contar? Não? Eu vou contar uma história rapidinho. Conte, vai lá, Eu Viu. tive uma experiência com Tantra, mas eu não fiz o Tantra. Eu nem sei se eu devo, mas assim, eu não vi a pessoa, então eu acho que não está antiético. Eu estava em uma roda de florais, que chama Floral da Lua. A gente tira uma cartinha e recebe um floral. Aí tinha um floral Artemis, floral rosa, que era todo mundo ficava assanhado para tirar esse. E aí eu estou ouvindo todo mundo fazendo a meditação e eu ouvindo uma mulher gritando: socorro, 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 menina. E eu rezando na meditação pela criatura. Meu Deus do céu, vou ter que ligar para a polícia. Não é possível que ninguém está ouvindo. E eu, meu Deus do céu, rezando, meu Deus. Ai, meu Deus. A mulher estava fazendo massagem tântrica. Quando a mulher desce a escada, eu acho que eu até vi a pessoa toda social, toda séria, mas o espaço
era um espaço de massagem tântrica, todo mundo sabia, menos eu. E eu até hoje rezo Maria da Penha. E depois que eu fui entender, meu Deus, ninguém tá ouvindo, meu Deus, por favor, eu só falei chorar. E quando eu lembro disso, eu rio, porque foi um negócio que, gente, eu sofri, viu? Eu sofri. Pra moça. Eu fico imaginando se você fosse a pessoa que fosse fazer. Você ia ficar louca. Aí você ia chamar a polícia. Tá matando. E engraçado que as pessoas ouviam e ninguém fazia nada, todo mundo concentrado na meditação. Eu falei, eu tô ouvindo vozes, não é possível. Até hoje eu não tive a oportunidade de comentar com as meninas da roda. Achou tanto na meditação. Eu falei, não é possível, gente, e socorro, não sei, um monte de coisa que ela falava. E eu, meu Deus, tomara que não mate, meu Deus, por favor. Gente, olha, espero que você não faça provocação dessa. E toda vez que eu vejo... A gente encerra o encontro rindo. A massagem tem esse poder, gente. Se não for para libertar de um jeito, liberta do outro. Obrigada, viu, pela sua história. Então, assim, a gente encerra com essa história maravilhosa. E ficamos por aqui. A gente continua a nossa conversa lá no grupo, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje. O nosso próximo encontro, já vou falar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o calendário. Vai ser no dia 1º de julho, dia 1/7, nesse mesmo horário, né? E a gente vai falar sobre o capítulo 12, que tem o título A Demarcação do Território, os limites da raiva e do perdão. Depois desse capítulo irreverente, vem aí um bem pesadinho para a gente lidar com ele. É um capítulo bem... Ele é um pouco longo, bastante longo, na verdade. Mas vamos nos debruçar sobre ele e eu acho que vai ser bem legal. Beleza, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, por terem ficado até o final. Continuamos a nossa conversa lá no WhatsApp, tá bom? E até o dia 1º de julho, um abraço para todas vocês. Rafaela, depois, se você puder, me manda mensagem lá no grupo, dizendo o que você sentiu aí, se deu certo. Obrigada, muito obrigada, gente. Um grande abraço para vocês.